Você já se sentiu paralisado? Como se uma força invisível te segurasse justo quando você mais precisava avançar. Ou talvez você se pegue, vez após vez, repetindo os mesmos erros. Nos relacionamentos, na carreira, nos sonhos que não saem do papel, mesmo sabendo que eles te ferem, mesmo querendo diferente. Aquela ansiedade que surge sem aviso, o vazio no peito mesmo quando tudo parece certo. De onde vem isso? E se eu te dissesse que muito desse sofrimento não nasce do mundo lá fora, mas de um território escondido dentro de você? Um território que talvez você nunca tenha explorado, ou que tenha aprendido a evitar. Essas sensações não são caprichos da mente, elas são mensagens. Ecos profundos de uma região vasta e silenciosa, o inconsciente. Dois dos maiores exploradores dessa paisagem, Sigmund Freud e Carl Jung, dedicaram suas vidas a mapear esse universo interior. E hoje, eu quero te convidar a usar o mapa deles, para entender como aquilo que escondemos de nós mesmos e dos outros pode estar sabotando silenciosamente nossa paz e nosso potencial. Entender isso pode ser o primeiro passo para transformar o sofrimento em força. Imagine sua mente como um iceberg. A ponta que emerge à superfície é tudo o que você sabe sobre si mesmo. Seus pensamentos, suas memórias, seus sentimentos claros. Mas sob a água, escondida aos olhos, existe uma massa muito maior. Seu inconsciente. Freud foi o primeiro a nos mostrar isso. Ele revelou que ali vivem desejos reprimidos, traumas esquecidos, impulsos que nossa mente consciente prefere ignorar. Reprimir é esse ato silencioso. Empurrar para as profundezas aquilo que dói, aquilo que não combina com a imagem que queremos sustentar. Às vezes, fazemos isso para sobreviver emocionalmente, para sermos aceitos, para evitar a vergonha. Mas o que é reprimido não desaparece, apenas muda de forma e retorna. Ele retorna nos sonhos estranhos, nos atos falhos que escapam sem querer, nas doenças que nenhum exame explica, nas explosões emocionais que nos deixam perplexos. Freud dizia: o inconsciente é o círculo maior que inclui dentro do círculo menor do consciente. Tudo que é consciente teve antes um estágio inconsciente. Nada do que sentimos ou fazemos brota do nada. Existe uma história subterrânea moldando cada decisão, cada reação. O impacto dessa descoberta foi tão grande que atravessou séculos. Transformou a psicologia, a literatura, o cinema, a cultura. Mesmo quem nunca leu Freud fala sobre inconsciente, repressão, traumas, sem perceber a origem dessas ideias. Freud nos obrigou a encarar uma verdade desconfortável. Não somos mestres absolutos de nós mesmos. Mas Freud foi apenas o início da jornada. Carl Gustav Jung, seu discípulo e depois dissidente, mergulhou ainda mais fundo. Para Jung, o inconsciente não era apenas um porão de desejos proibidos. Era um oceano vivo de símbolos, instintos, imagens que não pertencem apenas a nós, mas a toda a humanidade. Entre seus conceitos mais poderosos está a sombra. A sombra é tudo aquilo que somos, mas recusamos enxergar. Não apenas traumas ou medos, mas também nossa força bruta, nossa vitalidade indomada, nossa criatividade selvagem. Tudo o que não cabe na máscara que vestimos para o mundo. Eis o ponto. Essencial. A sombra não é má em si. O problema começa quando a negamos. Quando fingimos que ela não existe, ela cresce nas sombras. Quando tentamos ser apenas bons, apenas aceitáveis, nossa parte rejeitada se fortalece e encontra formas de agir sem que saibamos. Jung dizia: não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, até o absurdo, para evitar enfrentar a própria alma. Ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A evolução real exige que a gente olhe para dentro, para aquilo que mais tememos ver. E tem mais. Jung foi além do inconsciente pessoal e descreveu o inconsciente coletivo, um depósito de memórias, padrões
e arquétipos que toda a humanidade compartilha. Nossos dramas individuais ecoam dramas muito mais antigos. Quando você luta contra seus fantasmas internos, você está, de certa forma, lutando batalhas que seus antepassados também enfrentaram. E o que acontece quando ignoramos essa realidade? A sombra começa a dirigir nossa vida de forma secreta. Projetamos nela tudo que não aceitamos em nós mesmos: agressividade, inveja, medo, vaidade. Vemos essas qualidades nos outros e não reconhecemos que são espelhos. Criticamos nos outros aquilo que mais escondemos em nós. Quantas vezes você já odiou em alguém exatamente o que temia encontrar em si mesmo? Quantas vezes reagiu com fúria desproporcional a pequenas coisas? Quantas vezes sentiu repulsa ou inveja sem entender por quê? Esses são sinais. A sombra tentando falar. Esses conflitos não são aleatórios. São mapas. São pistas. O sofrimento que sentimos, aquela ansiedade que nos paralisa, aquela raiva que explode sem aviso, aquela tristeza que parece não ter nome. Não é um erro, é uma mensagem, um chamado para voltar ao território esquecido de nós mesmos. Quando você sente ansiedade sem motivo aparente, muitas vezes é o inconsciente tentando trazer à superfície algo que foi reprimido, um desejo sufocado, uma tristeza ignorada, uma necessidade que você aprendeu a enterrar. Quando você se sabota adiando sonhos, rompendo laços, rejeitando oportunidades, talvez seja porque em algum canto invisível da sua mente existe medo. Medo do sucesso, medo de ser visto, medo de quebrar pactos silenciosos feitos com velhas dores e os padrões que se repetem. Sempre escolher parceiros indisponíveis, abandonar projetos no meio, trabalhar até a exaustão e depois se sentir vazio, são tentativas inconscientes de resolver velhas feridas. Como se algo dentro de nós dissesse: talvez desta vez eu consiga mudar o final. Mas, sem consciência, acabamos apenas repetindo a mesma história, presos no mesmo ciclo. E aquele vazio, profundo, que surge mesmo quando tudo parece estar no lugar, esse vazio muitas vezes é o grito abafado do verdadeiro eu, sufocado sob camadas de máscaras, expectativas sociais, papéis que aceitamos para sermos aceitos. Os problemas nos relacionamentos também trazem a marca da sombra. Projetamos no outro as partes de nós que não queremos ver. Exigimos perfeição, criticamos defeitos, fugimos da intimidade, sem perceber que estamos, na verdade, tentando escapar de nossos próprios espelhos. Nada disso acontece por acaso. É o inconsciente pedindo para ser ouvido. E aqui vem a chave. O sofrimento não é um castigo. É um guia. É o mapa que aponta onde a cura é necessária. Cada dor, cada desconforto, cada crise é uma oportunidade para descer mais fundo em si mesmo e resgatar partes perdidas da sua alma. A ciência moderna, a psicologia contemporânea e a neurociência confirmam o que Freud e Jung intuíram. Emoções reprimidas não desaparecem. Elas se alojam no corpo, moldam o comportamento, afetam nossa saúde mental e física. O estresse crônico, a ansiedade, a depressão, muitas vezes são sinais de batalhas internas não resolvidas. A Organização Mundial da Saúde alerta: saúde mental é saúde integral. Negar a própria dor, calar os próprios conflitos, é um caminho seguro para o adoecimento. Enfrentá-los é o primeiro passo para a cura. Mas como fazer isso? Como seguir esse mapa sem se perder na escuridão? O primeiro passo é a autoconsciência honesta. Comece a observar seus padrões sem julgamento. Anote o que sente. Questione-se com gentileza. O que essa raiva está tentando me proteger? O que essa procrastinação quer evitar? Que medo existe por trás dessa ansiedade? O diário pode ser uma ferramenta poderosa. Escrever é dialogar com o inconsciente. O segundo passo é a coragem de sentir. Permita-se sentir. Permita-se ser humano. A dor reprimida é como uma criança trancada em um quarto escuro. Ela grita, não porque quer te ferir, mas porque precisa ser acolhida. Sentir, chorar,
Nomear suas emoções não é fraqueza. É um ato de força, de recuperação da sua própria história. E se precisar, busque apoio profissional. Terapia não é para quem está quebrado. É para quem tem a coragem de se reconstruir. O terceiro passo é buscar integração, não perfeição. Não tente eliminar sua sombra. Você nunca será só luz. Você é feito de luz e escuridão, de amor e medo, de esperança e desespero. E está tudo bem. O verdadeiro poder vem de integrar, de aceitar, de reconciliar suas partes em guerra. A sombra que você enfrenta pode se tornar a fonte da sua maior força. O medo que paralisa hoje pode, amanhã, se transformar em impulso criativo. O vazio que dói pode se tornar espaço para algo novo nascer. Essa jornada para dentro é a mais profunda e transformadora que existe. Se você sentiu que algo desse mapa ressoou em você, se percebe que há partes suas pedindo para serem vistas, lhe convido a se inscrever aqui no canal. Agora, eu te faço um convite. Qual é o primeiro pequeno passo que você pode dar hoje para olhar com mais honestidade para o que talvez esteja escondendo de si mesmo? Comente aqui embaixo. Quero muito conhecer a sua história. Porque cada história compartilhada ilumina um pouco mais o caminho de todos nós. E lembre-se, conhecer a si mesmo é a maior das aventuras. Uma aventura que vale cada passo.